Olá, meu nome é Giovana Lanzi e hoje eu vou falar um pouco sobre tipos de bancos de dados não relacionais. Para contextualizar, vou começar explicando o que são bancos de dados não relacionais ou NoSQL, que significa Not-Only SQL. São sistemas de gerenciamento de dados que não seguem o modelo tradicional de linhas e tabelas. Eles são otimizados especificamente para aplicações que exigem grande volume de dados, baixa latência e modelos de dados flexíveis. Existem vários sistemas de bancos de dados não relacionais diferentes devido às variações na forma como eles gerenciam e armazenam dados sem esquema. Dados sem esquema são dados armazenados sem as restrições exigidas pelos bancos de dados relacionais. Os bancos de dados NoSQL são divididos em 4 tipos: banco de dados de chave-valor, banco de dados orientado a documentos, banco de dados de colunas e banco de dados de grafos. Um banco de dados de chave-valor é um tipo de banco de dados não relacional que utiliza um método chave-valor para armazenar dados, em que uma chave atua como um identificador único e exclusivo. Os bancos de dados de chave-valor são altamente particionáveis, ou seja, divisíveis, e permitem escalabilidade horizontal em um nível que outros tipos de banco de dados não conseguem alcançar. Escalabilidade horizontal seria um meio de crescer horizontalmente, ou seja, dividindo os servidores para que não fique tudo centralizado em um único servidor, que eventualmente possa dar problema e perder todos os dados. Então, os dados são divididos em vários servidores e eles vão crescendo o número de servidores com o tempo e necessidade. Os bancos de dados de chave-valor funcionam da seguinte forma: chave, que é um identificador único e pode ser uma string, um número ou outro tipo de dado simples. O valor é um dado associado à chave, que também pode ser uma string simples, um número ou um JSON. Um exemplo de banco de dados de chave-valor seria o Redis, que é um dos mais populares do mercado. Utilizar bancos de dados de chave-valor possui algumas vantagens, como, por exemplo, alta performance ou baixa latência, pois são extremamente rápidos para operações simples de leitura e escrita, como tudo gira dentro de uma única chave, a busca do valor é direta. O Redis consegue retornar valores em milissegundos, ótimo para sistemas em tempo real. Outra vantagem seria a simplicidade de uso, pois a estrutura é simples, de chave e valor. Fácil de implementar e entender, especialmente quando você não precisa de relacionamentos complexos. Outra vantagem seria a escalabilidade horizontal, pois eles escalam muito bem de forma distribuída e muitos sistemas usam sharding, que seria a divisão automática de dados entre servidores, e ele faz isso com eficiência. Aqui temos um exemplo prático de cadastro de um usuário no Redis. Ele começa utilizando o comando hm7, definindo o ID do usuário como 100, o nome, o e-mail, a idade, o valor da idade, e depois o comando hgerel com o ID do usuário 100. O resultado, ele vai imprimir as strings nome, Julia, e-mail, julia100@gmail.com, idade e o valor 19. O comando hm7, ele cria ou atualiza uma hash no Redis, definindo múltiplos campos e seus valores de uma só vez. O comando hgerel, ele recupera todos os campos e valores de uma hash. Isso vai retornar todos os pares campo, valor do hash, do usuário 100. Um banco de dados de documentos é um tipo de banco de dados NoSQL que pode ser usado para armazenar e consultar dados como documentos semelhantes ao JSON. O JavaScript Object Notation JSON é um formato aberto para troca de dados projetado para ser facilmente compreendido, tanto por humanos quanto processado por máquinas. As tabelas dos bancos se denominam collections. As vantagens dos bancos de dados de documentos são facilidade de desenvolvimento, pois os documentos JSON são mapeados para objetos, um tipo de dados comum na maioria das linguagens de programação. E esquema flexível, um banco de dados orientado a documentos permite que se crie vários documentos com campos diferentes na mesma coleção. Isso pode ser útil ao armazenar dados não estruturados, como e-mails ou publicações em mídias sociais. O JSON representa os dados de 3 maneiras: valor-chave, onde os pares de valor e chave são registrados entre chaves. A chave é uma string e o valor pode ser qualquer tipo de dado, como inteiro, decimal ou booleano. Por exemplo, um valor-chave simples é ano igual a 2025, em que o valor 2025 está sendo atribuído à string ano. Array, em que array ou vetor é uma coleção de vários valores que são definidos entre colchetes. Os itens são separados por vírgula. Por exemplo, cores é igual a vermelho, azul e rosa. É mais de uma cor, então é um array ou vetor. E objetos. Um objeto é uma coleção de pares de valores-chave. Os documentos JSON permitem que sejam incorporados objetos e criados pares alinhados. Por exemplo, endereço, país, Brasil, estado, São Paulo. Um exemplo de banco de dados orientado a documentos é o MongoDB. Aqui temos um exemplo prático no MongoDB, começando pela criação do banco de dados de nome escola,
use escola. Na criação da collection e adição de elementos, db.students.insert1, que está sendo inserido somente um estudante com os seguintes dados: ID 1, nome José Lopes, idade 13, série 8ª. Na atualização de um documento, db.students.update1, que somente um elemento vai ser atualizado, que seria o nome José, que é o critério de busca. E depois temos o elemento 7, que seria para atualização. Nome, José Lopes Silva, sexo masculino. Essas são as atualizações a serem realizadas. No nome, foi adicionado mais um sobrenome e foi definido o sexo do aluno. E exclusão de um único elemento por vez. db.students.delete1, nome José Lopes Silva. Nas consultas, db.students.find, nome José Lopes Silva, que seria o critério de busca, nome 1, sexo 1, projeção. Ou seja, ele vai apresentar o nome como verdadeiro e o sexo como verdadeiro. Ou seja, ele vai apresentar somente o nome e o sexo. Os bancos de dados NoSQL colunares são projetados para armazenar e gerenciar grandes volumes de dados distribuídos em clusters de servidores. Diferente dos bancos de dados relacionais que utilizam linhas e colunas, os bancos colunares armazenam dados por colunas. Isso oferece vantagens significativas em termos de performance para operações de leitura em larga escala e análise de dados. Os dados são armazenados coluna por coluna, por exemplo, ID 1, 2 e 3, nome Ana, Júlia e João, idade 30, 23 e 28, cidade São Paulo, Curitiba e Salvador. Aqui estão sendo inseridos 3 registros de uma única vez, com os IDs, os nomes, as cidades e as cidades aos quais eles pertencem. Isso é especialmente vantajoso para consultas que leem poucos campos de muitos registros. Por exemplo, quando se é pedido para ler todas as idades dos usuários. O banco não precisa ler todas as colunas, nome, cidade, somente a coluna idade. Isso torna a leitura muito mais rápida e mais eficiente em memória. Um exemplo de banco de dados NoSQL orientado a colunas seria o Apache Cassandra. As vantagens são: leitura super eficiente para colunas específicas, boa compressão de dados e escala horizontal, ideal para grandes volumes de dados distribuídos. E aqui o exemplo prático no Apache Cassandra. Começando pela criação de tabela pedidos e a inserção dos dados e os tipos de dados que eles possuem. Create Table Pedidos. Cliente, que é texto, data pedido, que é tempo, ID pedido, ID, produto, texto, quantidade inteiro e primary key, que seria o cliente e data pedido. A partição é feita por cliente e a ordenação interna clustering é por data pedido. Na consulta, ele vai selecionar os dados produto e quantidade da tabela pedidos, onde o cliente João e a data pedido é maior ou igual ao 1º de abril de 2025. Ele vai retornar esses valores de produto e quantidade dessa tabela com essas especificações. O Cassandra não precisa ler a tabela toda, ele vai direto na partição de João e varre só os dados ordenados por data. Isso é ultra rápido, porque Cassandra já armazena os dados organizados por cliente e por data e lê somente as colunas necessárias, que seriam produto e quantidade, ignorando todo o restante. Por último, temos banco de dados de grafos, que é uma coleção de dados que enfatiza as relações entre diferentes entidades de dados. Esse tipo de banco de dados no SQL usa a teoria matemática dos grafos para mostrar conexões de dados. Os bancos de dados de grafos armazenam dados como uma rede de entidades e relacionamento. Dessa forma, eles quase sempre oferecem melhor desempenho e flexibilidade, pois são mais adequados para modelar cenários do mundo real. O termo grafo vem da matemática. Um grafo contém uma coleção de nós e bordas. Os nós são vértices que armazenam os objetos de dados e cada nó pode ter um número e tipos de relacionamentos ilimitados. As bordas representam relacionamentos entre os nós. Por exemplo, bordas podem descrever relacionamentos, ações ou propriedades. Elas podem representar relações de um para muitos e de muitos para muitos. Uma borda sempre tem um nó inicial, um nó final, um tipo e uma direção. Cada nó tem propriedades ou atributos que o descrevem. Em alguns casos, as bordas também podem ter propriedades. Grafos com propriedades também são chamados de grafos de propriedade. Aqui temos a representação como grafo. Giovana tem um amigo, Sofia, que segue Isabela, que curte o post 1. Cada entidade Giovana, Sofia, Isabela, post 1 é um nó. Cada relação amigo, segue, curte é uma aresta. Um exemplo de banco de dados de grafos seria o ArangoDB. As vantagens dos bancos de dados de grafos são: consultas extremamente rápidas para relacionamentos em profundidade, como redes sociais e recomendação, além de fácil expansão sem quebrar a estrutura. Para mais relacionamentos, basta adicionar mais arestas. Aqui temos um exemplo prático no ArangoDB. Criação das coleções db.createUsers, db.createAddCollectionFriends, em que está sendo criado um banco de dados users e uma tabela friends.
Na inserção de usuários temos db.users.insert, key Giovana, nome Giovana, key Sofia, nome Sofia, key Isabela, nome Isabela. Giovana é amiga da Sofia e da Isabela. db.friends.insert from Giovana to user Sofia. db.friends.insert from users Giovana to users Isabela. Sofia também é amiga da Isabela. db.friends.insert from user Sofia to users Isabela. Na consulta temos db.users.insert Giovana, nome Giovana, db.users.insert, key Sofia, nome Sofia, db.users, key Isabela, nome Isabela. Vão ser consultados esses amigos que são Giovana, Sofia e Isabela. E aí, gostou de conhecer um pouco sobre os diferentes tipos de bancos de dados não relacionais? Se sim, curta, comente e compartilhe.